E aí, minha gente, aqui é Mr. Videogame. Eu vou fazer minha análise dos 3 primeiros episódios da segunda temporada do Rings of Power. O que dá pra dizer? Cara, eu vou abordar algumas. Nem sei se vai a pena dizer abordar mudanças em relação ao livro, porque a série, desde a primeira temporada já, né? Lavou as mãos, por assim dizer, com qualquer pretensão de fidelidade aos livros. Mais certo seria, tipo, analisar como se fosse uma série independente, como se os livros não existissem, mas até vou abordar um pouquinho, assim. Mas eu digo, mesmo como se fosse algo totalmente independente, assim, ó, não tivesse os livros, ela ainda tá com uns probleminhas que são meio chatos, por assim dizer assim. Como, por exemplo, tá, os orcs traem o Sauron, mas, assim, por que eles achavam que o Sauron tava mentindo, sabe? Por que eles não contaram? Qual era a grande ideia melhor que eles tinham, sabe? Claro, eles ainda mostram o Sauron como um cara filha da pi, porque de fato ele fala, vamos escravizar todas as raças sobre nossa vontade. Ele não, mas elas vão pensar ver não como escravidão, mas como se ele fosse o grande unificador, sabe? No caso, Sauron seria né, o conquistador barra o unificador, não o escravizador, sabe? Ele ia moldar as mentes deles para eles nem perceber que eles estão sendo escravizados. Ele fala isso assim, sabe? Mas o cara não deixa. Só que eles dão a entender, tipo, ó, coitado, né, a culpa nem é das outras raças, sabe? Tipo, a culpa não é vocês que são maus, entendeu? As outras raças é que são filhas da Pi, porque elas nunca vão aceitar vocês, entendeu? Tem aquela coisa, ele querendo jogar a culpa também, tipo, ó, nós não temos escolha a não ser maus, a não ser conquistadores, escravizadores, porque os outros nunca vão nos aceitar. Ou quando vão aceitar os orcs, né? De certo modo, talvez ele até esteja certo. Talvez provavelmente os outros não iriam aceitar, né? Só. Mas de geral. Eles deram uma tentativa de dar uma humanizada nos orcs até em relação à primeira temporada, sabe? Mas vamos. Tô botando o carro vendo dos buenos. Mas tecnicamente depois os caras traem o Sauron, até matam relativamente fácil, né? Os que eles botam o cara, né? Pega e sacaneia ele aí, né? Né? Um, mas depois a gente vê que os orcs ainda estão atacando homens, né? Os homens. Não sei se eram os mesmos orcs, mas então ficava assim, o cara, o Sauron, eles discordam do plano do Sauron de fazer uma guerra total contra as raças, mas eles ainda estão atacando os homens, né? Ainda estão, eles não tentam fazer a paz com as outras raças. Os orcs não. Claro, talvez se eles tivessem o corpo do Sauron, que ele desapareceu ali, eles podiam chegar aqui, olha, oferecemos aqui a cabeça do Sauron como prova de que né, uma grande ameaça está morta, então a paz, nos deem aqui esse territóriozinho aqui e não nos ataquem e nós não vamos atacar vocês. Mas como o corpo de Sauron desapareceu, ele fez aquela... E né, ele desapareceu. Né? Por sinal, o sangue dele tipo, parecia que no Diablo 3 aí, quando o Hyperion lá matou o Diablo, daí ficou o corpo dele, assim, daí ficou o sangue caindo assim pela rocha, sabe? Porque tipo, o Sauron, de certo modo, ele é meio que mesmo. Se eu não tô enganado, tem uma coisa meio que daí, tipo que nem que nem o Gandalf e o Saruman lá, daqueles Valar ou algo assim, sabe? Mas o Gandalf e os outros podiam ser mortos. Sabe? O próprio Gandalf só voltou até melhorado, né? Porque os poderes lá dos pegaram e deram mais uma chance pra ele, assim, pra ele voltar, sabe? E algo assim. Mas senão ele teria morrido mesmo. Mas aí o Sauron morreu e ficou só aquela coisa, ó, Jamanta não morreu, Jamanta não morreu. Ele pegou e voltou por conta, entendeu? Sem perder nada, sabe? Tipo, até fica aquela coisa, né? Por que os. Por,
Eu sei que não é bom usar tanto o filme como o canon, porque no filme o cara. O filme também, né, o do Peter Jackson mudou, né? Certas coisas. Não seria só o Isildur, acho que só cortar o dedo dele deu, sabe? O Sauron lutou contra com o Gil-galad e o Elendil, né? Que acho que é o pai do Isildur. E os dois morreram, mas o Sauron também morreu, sabe? Algo assim. E daí acho que o Isildur pegou o anel, sabe? Não foi acho que o Isildur cortou o anel, se não me engano. Então o Peter Jackson não é uma adaptação tão fiel também, sabe? Não vamos ser injustos, né? Dizer, Peter Jackson e só essa aí está cagando para a adaptação, né? Mas aí o cara ele pega e volta por conta, mas daí por algum motivo ele volta diferente, né? Diferente, com o cabelo, né? Ele não volta exatamente igual, ele não assume a forma. Bom, eu acho que pra, né? Algo que não fez sentido pra mim, na minha opinião, assim, pois é, eu ainda acho que ele foi morto meio que fácil demais, assim, não sei se é que ele era pra ser um ser poderoso, etc, assim, os orcs mataram com relativamente facilidade, entendeu? Já que, cara, os orcs tá um baita no número, mas, tipo, ele não tinha nenhum poder mágico, nada, assim, sabe, ele tinha uma super força, dá eu entender, assim, sabe? Mas nada muito, assim, sabe, tipo, que tu esperaria do Sauron, sabe? Aí, depois ele segue os caras, aqueles homens, né? Ele fala, eu estou perturbado, assim, porque eu fiz muito mal, sabe? E não parecia que ele tava tentando, sabe, manipular o cara, sabe? Daí o cara. Daí o cara, fica. Pode escolher fazer o bem, sabe? E, de novo, até que fica, quando tu vê, tu já tá em piloto automático fazendo coisa boa, sabe? Fica na tua natureza. Só que daí na primeira oportunidade ele pega e não ajuda o cara e ainda toma o colar do cara, assim, pra se passar como se fosse, sabe? Hum, Porque se ele queria fazer isso, ele já podia ter feito, sabe? Também. E por que ele ia mentir que ele tá perturbado porque fez o mal, sabe? Porque assim, tu tá perturbado em fazer o mal, mas na primeira oportunidade tu pega e continua fazendo mal, sabe? Tipo, a menos que na cabeça dele agora ele ache que tá fazendo bem, sabe? Mas eu acho que não, né? Então isso que ficou estranho. Por que ele diz, eu estou perturbado porque eu fiz coisas más, né? Se ele. Daí ele ainda continua fazendo mal de boa, assim, e nem hesitou, sabe? Então, né? E lembrando que ele tava numa posição que ele podia ajudar o cara. Porque se é uma pessoa, tipo, óbvio que a gente não conseguiria levantar aquela viga dos infernos pra ajudar o cara, sabe? Ele precisaria de umas, sei lá quantas pessoas pra fazer, né? E pessoa, né, cara, fodalhão lá pra. Pelo menos teria que erguer um pouco pra tirar o cara, assim, e aquela viga ali é bem pesada. Mas ele é super forte, ele conseguiria fazer, entendeu? Pelo que eu vi, ele usou meio que um poder ali, tipo, alguma coisa. Porque o monstro marinho tá indo pra cima dele ali, daí o monstro marinho pega e, tipo, ele nem hesita, assim, ficou olhando, daí o monstro marinho, né, não ataca, né? Algo que eu achei legal, entre aspas, é que quando a Galadriel fala, o Sauron era o cara, sabe? O Sauron estava ali, os guardas do Gil-galad, né, do Alto Rei, nem pisca, assim, sabe? Não, nem se move, assim, tipo, os caras ficam. Imagina, meu, tu ouve que o grande inimigo dos elfos, né? Um dos grandes inimigos dos elfos, de fato aparece, sabe? De fato está ali, apareceu ainda. E tu nem te importa, sabe? Tu nem mexe um músculo, sabe? Não vou dizer que é realista, mas, né? Talvez, vamos dizer, não, mas aqueles guardas são mega treinados, assim, mas tipo, pô, né? Mas e o legal, né? Daí a Galadriel, em vez de assumir alguma contabilidade, por assim dizer, né? Ela já pega e já joga a culpa no Elrond lá por falhar em Casa Dunça.
Eu não lembro tudo que aconteceu na primeira temporada de Tintin por Tintin, mas não atribuiria tanto a falha ao Elrond. Mas, de fato o Elrond meio que também ajudou muito, né, aquela conspirada com o Durin ali pra passar por cima do pai, né? E não, de fato foi tentar convencer muito o rei disso, né? Cara, ele até tentou aquela oferta de oferecer tanto lá, sei lá, das coisas dos elfos, madeiras sagradas, né, as madeiras das florestas, etc, lá por 500 anos, né? Que era o que eles mesmos falaram, né? Eu sei que estamos pedindo algo sagrado, então oferecemos algo sagrado em troca, né? Tanto nas nossas madeiras e etc, e algumas coisas lá por 500 anos. Os próprios anões, 500 anos, né? De coisa dos elfos ali, né? Pá, né? Nem lembro quanto. Eles não falam quanto de mitro eles pediram, né? Mas estava oferecendo 500 anos de coisa ali, de experimento das madeiras dos elfos, não é pouca coisa. E de fato o rei não mostrou tanto um motivo lá muito grande pra não pra recusar, sabe? Ficou meio. Sabe aquela coisa forçada, o plot precisa que eles recusem só pra daí ter os motivos pra fazer o anel, né? Pra, pra, pra dar pra fazer acontecer o que aconteceu, sabe? Tipo, o plot, as coisas precisam acontecer porque o plot demand, né? O plot precisa que os caras ajam de jeito X, mesmo que jeito X seja totalmente racional, sabe? Porque em vez deles botar então um motivo, botar o rei está recusando, sabe? Tipo, o que eu sei que eles dizem, porque não era seguro, mas não mostrou ser uma insegurança dos infernos mexer ali com o mitro, escavar o mitro, entendeu? Uma coisa se, tivesse morrido de um acidente que tinha matado, sei lá, uns 20, 30 mineiros, assim, sabe? Tipo, sabe? Mas não foi o caso, entendeu? Sabe? Ou tivesse alguma profecia que se escavasse, sabe? Que ali, ia dar alguma messa, sabe? Tipo, alguma coisa, alguma tradição que aquele metal era pra, sabe? Seria pra deixar ali, porque se tu tirasse a montanha, se voltar contra ele, sabe? Mas não tinha. Não tinha um motivo, sabe? Tá, eu já tô abordando coisa da primeira temporada, sabe? E não, né? Mas é entendeu porque o rei recusou muito só no porque sim, entendeu? Pois é, né? Eles podiam então deixar, ok, tu quer o bagulho? Tu quer o mitro? Ok, mas vocês vão mandar elfos aqui e vocês vão minerar. Nós não vamos arriscar nosso pescoço minerando. Se der qualquer acidente, se der qualquer meia ali, quem morre é vocês. A gente dá uma. A gente deixa vocês. Vocês vão nos pagar aquilo ali. Mas a gente não vai fornecer para vocês. A gente vai deixar vocês escavar. Qualquer coisa que acontecer ali é no de vocês. Porque daí até onde eles sabiam, eles poderiam, né, usar os cantores das rochas lá para depois arrumar os bagulhinhos ali, né? Porque os problemas que eles estão tendo agora não tinham acontecido ainda. Vai dizer que não é perfeito. Eu digo assim, o Sauron se arriscou bastante. Tipo, eu não digo se arriscou, né? Porque talvez se ele morrer de novo, ele vai só ficar respawn, respawn, respawn. Mas ele não sabia que aquele Adar ali não ia matar ele na hora, entendeu? Claro, ok que ele jogou ali, tipo, ele usou as palavras que de fato o Sauron teria usado, então só alguém que, sabe, tipo, ele usou as palavras certas que talvez fosse dar um tique no Adar, né? Sobre a carne, pela carne, ali, né? Então, de fato, seria alguém que ouviu o Sauron falando, ou alguém que conhece o Sauron. De fato, se o Adar bom, como é que esse cara sabe, né? Só que nunca ele suspeitou que o cara poderia ser o próprio Sauron, né? Ele não suspeitou. E legal que depois ele resolveu acreditar. Ele mesmo falou, o Sauron está morto, né? Mas depois ele mudou de ideia e foi lá e topou o plano do cara, porque sim. Só que eu não entendi muito por que, que o Adar foi lá, o Sauron, o Hellman, foi lá fazer todo aquele Huawei com o Adar, em vez de voltar direto
pro Celebrimbor, né? O que ele ganhou fazendo aquela coisa com a Dara ali, né? Ficou meio estranho. E por sinal, olha o tempo que ele gastou ali. De quanto tempo ele ficou ali preso, sendo torturado ali, sabe? Como é que o. Porque foi, vamos dizer, muito no milagre que o Celebrimbor ainda não tinha sido avisado. Porque até onde o Adar saberia, o Celebrimbor já poderia ter sido avisado que ele era o Sauron. Sabe? Foi muito no milagre que isso não. Muito no milagre, barra erros de roteiro que eu vou mencionar depois, não ter sido. Não, isso não ter acontecido. E o Adar entra lá com uma segurança, tipo, como é que eu tô. Ele tá entrando, como se, tipo, imagina se ele estivesse entrando lá e todo mundo já sabe, os caras já sabem que ele é o Sauron, entendeu? Que nós não sabíamos, nós sabíamos que ele não tinha sido avisado, que o Celebrimbor ainda não sabia. Mas não, sabe? E legal que os elfos que são tão ligados à natureza e etc, sabe? As coisas assim, eles não usam pássaros e alguma coisa assim, sabe? Tipo, os caras do Game of Thrones usam corvos e pássaros e etc pra mandar mensagens de alta velocidade alta, por assim dizer. Os elfos não, sabe? Tipo, os elfos que são toda aquela raça, né, com toda a natureza e etc, e as magias e algo assim, algo minimamente, pelo menos as magias. Não tem, sabe? Não, vai, pega cavalo, vai a cavalo normal, sabe? Vai, tipo. Ah, cara. Puta que. Pariu, sabe? Tipo, ah, não. Sabe? Eu acho meio bravo, né? Tudo bem, né? Eu, eu acharia meio que esperado isso, assim. É, você poderia dizer, ah, mas quem sabe os elfos respeitam os. Mas eu não digo que eles precisariam, sabe? Eles poderiam talvez chegar um passarinho, sabe? Faz isso pra mim, sabe? Tipo que nem lembra quando o Gandalf vai lá e fala pra, né, pras aves lá, sabe? Tipo, os elfos deviam de ter algo assim, sabe? Ah, pássaro, vai lá e faz isso pra mim, sabe? Informa pra. Não digo que ele tem que manter os pássaros em cativeiro, os bichos em cativeiro e pra adestrar, pra usar. Eles podiam chegar, o rei devia te chegar assim, né? Fazer. Dar uma cantadinha assim, vinha um pássaro assim, daí dá um sussurro no ouvido do pássaro, o pássaro, sabe? Algo assim, sabe? Seria o esperado, entendeu? De um elfo, ainda mais de um rei elfo, algo assim, sabe? Que tu espera que o rei elfo seja um elfo mais fodalhão que os outros, que a maioria, entendeu? Bom, só o Elrond, por algum motivo, suspeita que os anéis possam estar corrompidos, possa ter alguma armadilha, possa ser. Que os anéis possam estar full, possam ser alguma. Né, tipo que nem um anel é, né? Que se tu usar, tu vai. Né, tu fica né, meio. Então só ele suspeita. A Galadriel e o rei nem suspeita. Ele pediu pra ver. E mesmo aquele mestre lá, né? O Símbolo, ele. Só porque o barco treme. Legal que ele só cogita ver os anéis quando já tá lá, sabe? Pra jogar os anéis lá. Ele não cogita ver antes. Toda a viagem, todo o tempo que ele gastou, ele não cogitou ver os anéis. Nem olhar. Só daí na hora daí ele pegou e cogitou olhar, quando já tá pra jogar eles. Assim. E daí ele pegou e mudou de ideia, né? Eu fico assim, puta que papi, sabe? Por que tu não olhou? Por que no mínimo tu não olhou antes, entendeu? E ele não falou pra. Eu consegui examinar, eu usei alguma técnica, alguma coisa, e vi que eles não estão, sabe? Porque lembrando que no livro, primeiro são feitos os anéis dos homens e dos anões, e o Sauron não vai embora, algo assim, ou o que acontece, e depois os elfos forjam os outros três anéis em segredo. O Sauron não sabia dos três anéis dos elfos. Claro, como eles foram feitos com a técnica que o Sauron ensinou, eles ainda foram feitos, vamos dizer, com uma backdoor, né? Que eles seriam afetados pelo um anel. Independente do Sauron saber deles ou não. Entendeu? Até uma coisa que eu sempre fico assim, tipo, imagina se alguém
usasse os três ao mesmo tempo. Ou mais de uma, né? Imagina, tipo, que nem como é que ele era vilão do Homem de Ferro lá, o Mandarim, né? Que usa um monte de anel que dá poder pra ele. Você imagina se alguém usasse todos os anéis, assim, tipo, os três dos elfos ao mesmo tempo, sabe? Cara, igual ele. Tecnicamente acho que seria triplamente afetado pelo poder de um anel, né? Mas. Caso um anel tivesse na mão do Sauron. Mas imagina, talvez bota aí na mão, sei lá, do Gandalf ou da Galadriel ou alguém assim, tipo, usa os três ao mesmo tempo. Talvez virasse alguém que pudesse até, sei lá, derrotar todos os exércitos de Mordor sozinho, entendeu? Tipo, talvez, assim, tô chutando, assim. Que nunca. Talvez tenha algum livro, alguma coisa que fale, não pode. Uma regra que impeça ou algo assim. Mas eu não sei, né? Cara, ali eles botem assim, ó, botem pra três pessoas, porque caso tenha alguma coisa, então pra corrupção ficar né, dividida, não corromper tão facilmente uma pessoa, né? Um ser só. Assim. Sim, também não tem nenhuma explicação de por que, que aquela árvore Tassifu, né? As Tassifu, aquela árvore deles lá tá caindo as folhas, tá por quê? Porque sim, plot precisa que caia, né? Que dê merda. E a montanha, ok, tá, eles dos anões eles até explicam ali, a Casa Doom ficou afetada pela criação de Mordor, mas por que que os anões, principalmente os cantores ali, etc, perderam a conexão com a montanha? Não tem explicação pra isso. E nem como é que o Sauron sabe disso, né? O Sauron simplesmente sabia que os anões estão com um problema é, deles, né? Porque, sabe, estão com um problema. Sabe? Porque sim, sabe? Deles é um problema. E ele sabe, simplesmente sabe. O que ele é um ser que é poderoso, né? Mas ele é onisciente, assim, a ponto de saber o que tá dando, assim, sabe? Tipo, tanto assim, sabe? Então isso que ficou meio, né? Ele simplesmente sabe. E a parte de comer os insetos ali, sabe? Me chamem de paranoico, mas eu acho que não foi coincidência. Tá? Aquela de comer os insetos aí. Eu acho que não foi coincidência, né? Vamos combinar, sabe? Tipo, que coincidência nesse show aí, etc, né? Num show desses aí, nesse ano, né? Nessa época em especial, né? Comer os insetos, né? Vamos combinar, né, cara? Vamos combinar, né? Não, eu acho que não foi coincidência. Não vou dizer que não é uma coisa específica, sabe? Tipo. Não, vamos combinar. O cara teria o poder de fazer nascer coisas e etc, sabe? Daí tudo aparece insetos e ela já é considerado um sucesso. Não, cara, considerando o que tu poderia fazer com o que tu conseguiu, eu não diria que aquilo é um sucesso, entendeu? Vamos combinar, né? Ficar tão felizinho assim, eu acho que ficou meio, sabe, uma coisa, né? Pra quem não tá entendendo, é porque sabe que tem uma campanha de certos, né? Pra pro povo se adaptar, esse povo ocidental em massa, ficar adepto de comer insetos. Até certos atores, aí acho que a Nicole tem comercial, ou tipo a Nicole Kidman e alguns outros atores, os caras comendo insetos, assim. Porque geralmente quem come insetos é alguns povos lá né, orientais, e ainda assim mais como iguaria, coisa assim, ou porque os países bem mais pobres, assim, que daí os caras não tem muita coisa pra apresentar, não é. Assim, não é modinha daqui, sabe? E os caras estariam querendo trazer pra cá como seria a fonte de proteína barata e de baixo impacto ao meio ambiente, sabe? Então estaria tendo os caras querendo fazer isso vingar aqui. Então assim, será que foi coincidência? Talvez não tenha sido, não é coincidência, sabe? Pode ser que tenha sido, mas eu duvidaria um pouquinho, assim, sabe? Considerando todas as outras, né, que assim, né? Aquela coisa eu acho que, tipo, que o Sauron, não, no final das contas, não jurou servir a Adar, né? Ele jurou servir ao Senhor de Mordor. Né? E daí fez aquela cara, juro ser, até os últimos dias ou dos meus da Império fez uma cara, assim, tipo, quem é o Senhor de Mordor? Sou eu sou o Sauron, eu sou o Senhor.
Então, sabe, tipo, dá a entender que ele estaria. Pelo menos eu interpretei assim, ele tá jurando servir a ele mesmo. Ele não mencionou, não, eu juro servir a Adar. Tá? Eu juro servir ao Senhor de Mordor. Sem mencionar o nome do cara. E fez uma expressão, tipo, né? Não, que talvez ele fosse. Não sei se ele seria obrigado a cumprir o juramento, caso ele, sabe, por ser um ser celestial, alguma coisa assim, perde corrompido, assim. Se ele jurasse pelo nome do Adar servir ao cara, ele não poderia quebrar o juramento. Não sei se. Ou foi só uma questão de orgulho, tipo, vou manipular o cara, vou trapacear. Porque ele não mencionou o nome, sabe? Algo que eu fiquei muito, assim, tipo, what the fuck. A gente viu o Gil-galad mandar primeiro né, a mensagem, mandar um mensageiro élfico, vai pra aquela cidade, Eredion, né? Que era a cidade lá do Celebrimbor, acelerado, não para por nada, ó. Vai. Sabe? E deve imaginar que talvez os elfos devem ter uns cavalos mais especial, sabe? Talvez até por ser alimentado com alguma comida élfica ou algo assim, sabe? Talvez não seja, provavelmente não deve ser cavalo comum, sabe? Por assim. Eu teorizo, né? Mas os caras não chegou primeiro que o Hellbrand, que ainda tava lá sendo torturado lá pelo cara, daí ele teve que convencer o Adar a soltar ele. E daí eles deram um cavalo comum pro cara aí, sabe? E ele não saiu assim, galopando a milhão, sabe? Ele tava andando assim, bem devagarinho, sabe? Quando saiu lá da de Mordor, barra as Terras do Sul, né? E lembra, e pior, e o pior, tá? Vamos combinar. Depois, quando eles comunicam lá que o Hellbrand, que o cara lá era o Sauron, no conselho de guerra lá dos elfos, aquela elfa falava, nossos espiões falaram que o Sauron foi visto a última vez indo pra Mordor. Só que tem uma coisa, por que ele, daquela era ali, ele já tinha saído? Como é que os espiões depois não comunicaram que o Sauron saiu de Mordor? Não mandaram mensagem, tipo, mandar mensagem só, o cara saiu. Vamos avisar de uma vez, entendeu? É. E o legal é que o Adar falou pro Zor, ó, ele deve ser seguido o tempo todo, sabe? Ele deve ser seguido, acompanha, vamos ver onde é que o cara, sabe, ele libertou o Sauron, mas ele não confiou plenamente nele, ele mandou seguir. Só que a gente não viu nenhum orc, nada, ninguém saindo atrás do Hellbrand. Então ficou aquela coisa assim, ué, né? Até a gente não sabe quem pegou e matou os mensageiros elfos, né? Que mostrou aqueles mensageiros elfos caídos, mortos, com umas correntes ali ao redor deles e alguém puxando as correntes. Mas, tipo, que capanga o Hellbrand tinha pra matar os elfos, aqueles elfos lá? Porque ele tava lá já na cidade dos elfos, né? Da cidade da Eredion ali, enquanto mostrou os elfos sendo mortos ali, entendeu? Então fica assim, ué, né? Ué. E como o Adar porque como o Adar só mandou seguir o Hellbrand barra Sauron, se não mandou nenhuma contingente para ajudar ele, que se tivesse mandado o Hellbrand poderia dizer assim, olha, preciso que vocês fiquem nas estradas aí, se verem qualquer mensageiro élfico indo em direção à cidade, vocês interceptem. Senão meu plano vai dar meh. Assim, tipo. Mas isso não aconteceu, entendeu? Então que teria matado aqueles elfos e por quê? Se o Hellbrand não tinha nenhum capanga dele para ajudar, assim, tipo, isso não fez sentido. Mínimo sentido, entendeu? E nem porque sim, e fora que aqueles mensageiros já eram pra ter chegado antes, né? Eles foram mandados antes. Cara, talvez as terras do sul tenham que, mas elas têm que ser bem mais perto, né?
Vamos até ver aqui, só pra ver se eu tô falando besteira ou não, tá? Aqui seria Lindon, né? Aqui seria bem dizer onde o Gil-galad e as galera tá, né? Daí o cara lá manda uma mensagem pro Celebrimbor, que tá, seria daqui até aqui. Né? Daqui até aqui e vamos ver onde é que tá Mordor. Tá aqui Mordor. Não diz ali. Porque os caras fizeram. Porque se passa antes, né? Saltland. Aqui, porque aqui as terras do sul, né? Eles não. Sim, não mostra nem perto assim onde é que seria a cidade do Celebrimbor, aqui no mapa onde seria Mordor. Sim. Então fica meio estranho isso aí, assim. Pra não dizer o mínimo, assim. Pra tu ver a bagunça que os caras fizeram, porque Mordor é aqui, de fato, né? Onde é a. Esse é o mapa original, vamos dizer, da Terra. Aqui é Mordor, mais no norte. No show, nesse Rings of Power, eles fizeram no sul, né? Por algum motivo. E. Mas vamos, então, onde é que seria. Rohan. Bem que Eriador, daí a Eregion não existe mais aqui, né? Ah, não, tá aqui, tá. Então, vamos combinar. Vamos dizer que seria Mordor, seria por aqui. Seria aqui, né? Ner Harad, Farhad, seria por aqui, né? Mordor, tá? Vamos dizer que aqui seria Mordor. O Halbrand saiu antes. Ele saiu antes, ele chegou daqui até. Por aqui assim, né? E até o Eriador ali, pá. Aqui até aqui. Primeiro de que quem saiu daqui assim para o mesmo lugar. E, e lembrando que o ele chegou, porque uma coisa seria se ele tivesse algum poder mágico para viajar rápido, entendeu? Tipo, mas ele chegou no mesmo cavalo que ele saiu, né? De Mordor, entendeu? Ele não voou, sei lá, uma coisa, quem sabe ele mostrou ele voando ou alguma coisa assim, mas não mostrou ele, assim. E lembrando que eu ainda dizia, talvez os elfos deveriam de ter talvez uns cavalos mais faca na bota do que um cavalo normal que o Sauron barra Helbrand ia ganhar de Mordor, entendeu? Porque a distância. Até acho que assim, se Mordor fosse aqui, a distância seria menor, entendeu? Se ele tivesse saído daqui para chegar aqui, a distância seria. Se eles tivessem sido fiéis à geografia, a, daria para engolir mais, entendeu? Mas ainda assim acho que a distância é maior, entendeu? Ainda assim a distância é maior. De que saindo daqui pra cá. Pra, posso estar enganado, mas eu acho que a distância ainda é maior. Então, não tem lógica os. Isso aí, entendeu? Como é que o cara chegou primeiro?
E lembrando que ele não sabia que o Celebrimbor não tinha sido avisado, entendeu? Nós sabíamos. Ele não sabia. Foi tudo, sabe, o cara, tudo no rabo, na sorte. Ah, outra coisa que eu ia esquecendo. Por que quando a, muito do porquê a urgência de usar os anéis, né, que o Gil-galad fala, se vou ter que avisar para todo mundo que a gente vai ter que ir embora da Terra-média e, né, voltar para Valinor. E daí as pessoas da Terra-média vão ficar por conta própria, sabe? E agora que o Sauron tá voltando. Mas por que o Gil-galad se importa tanto, sabe? E só tem uma empatia imensa pelas pessoas da Terra-média. Porque sim, sabe? Tipo, eu não digo que não é bom, o cara, tipo, que o cara de fato podia estar, dane-se as pessoas da Terra-média, fuck you, sabe? Vamos pegar, botar as coisas e ir embora e voltar a Valinor e eles que né? Se for, né? Pi. Mas eu digo assim, que ele só se importa com as pessoas da Terra-média muito no porque sim, sabe? Tipo, não tem um grande porquê, sabe? Claro, ele poderia se preocupar de que se Sauron conquistar a Terra-média e ganhar poder, força, etc., próximo passo vai ser ele atacar Valinor, sabe? Pode ser que... Só que ele nunca menciona isso, que ele tá se preocupando mais futuramente com o que pode acontecer com Valinor se o Sauron conquistar a Terra-média. Ele fala as pessoas da Terra-média em específico. Né? Não de balão, estou me... Tipo, na verdade eu estou nem aí para as pessoas da Terra-média, eu estou preocupado com os elfos no futuro. Caso, né, porque se a gente não deter o cara aqui, daqui a, sei lá, 500, 600, 1000 anos, pode vir, né, o Sauron pode estar aí atacando Valinor de novo. Porque nós deixamos a Terra-média para ele e ele daí multiplicou os orcs e usou recursos da Terra-média para construir seus exércitos e tá, né? Isso nunca ele não diz, né? E também ele nunca bota como opção, quem sabe, levar as pessoas da Terra-média pra Valinor, né? Coisa que a gente sabe que é possível, né? Porque teve, tipo, eu acho que o Gimli, o Frodo, né? O Bill, teve gente que eles pegou e foi junto com os elfos lá pra Valinor, né? Eles poderiam dizer, vamos levar as pessoas pra lá, sabe? Tipo, não é cogitado. Eu digo que se o objetivo assim, é só salvar as pessoas da Terra-média, eles podiam, vamos construir navios, né, e vamos levar o máximo que a gente puder pra lá. Sauron fica com a Terra-média ela vazia, sem ninguém. Sabe? Claro, daí os orcs, ele ia multiplicar os orcs, assim, sabe? Mas fora isso, né, também não é cogitado. Então, foi aquela coisa, né? Eles fazem toda aquela urgência em botar os anéis, né? Tipo, mais os... E foi uma coisa, né? Eles não podiam também avisar as pessoas, avisam os anões, avisam todo mundo, avisam os reinos dos homens que o Sauron estavam... Tipo, os caras não podem também se defender por si mesmos, sabe? Tipo, porque o cara nem voltou ainda, pra assim dizer, em plena forma. Tipo, ele voltou, mas tá na... Sabe? Ele nem tem o controle ainda de um exército de orcs ainda, sabe? Tipo, ele ainda teria que derrotar o outro cara lá pra ganhar alguma coisa. Então teria ainda um tempo pros elfos pegar e, avisem, os anões avisem, os homens avisem, nós vamos ter que ir embora, mas vocês já sabem que o cara tá ali, né? Agora façam alguma coisa pra conter o cara. Né? Também nada. Eu não digo que, tipo, mas ninguém nem isso assim, meu rei, quem sabe, né? Algum conselheiro dele pelo menos levantar a ideia, sabe? De fazer isso, mas daí não podemos fazer isso, supor, sabe? O ponto que eles nem cogitaram a ideia, sabe? É só porque não, temos que usar os anéis assim a jato, né? Sem nem. Cara, ele pediu pra me mostre os anéis, né? Ele não pediu, vamos usar. Se ele teria algum meio de examinar os anéis. Pois é, porque eles podiam. Então, vamos levar os anéis pro Celebrimbor, pro cara examina, já que ele criou os anéis. Quem sabe examina e vê se tem alguma
alguma coisa neles, assim, sabe? Ou quem sabe, ó, em vez de os três botar os anéis aí, bota, quem sabe alguém, sei lá, bota, faz, Elrond, tu usa, já que tu que é o que mais tá temendo aí, usa tu um dos anéis e nós vamos te observar para ver se acontece alguma coisa contigo. Se tu começar a loquear, a agir de forma, sabe, começar a ficar meio paranoico, assim, ó, eles estão todos contra mim, eles querem me matar, sabe, inimigos por toda parte, temos, os anões são maus, temos que matar os anões, mas o Elrond não gostava dos anões, por que agora ele quer matar os anões? O anel deve estar corrompendo ele, sabe, alguma coisa, já sabemos que o anel tá full, né, alguma coisa, o cara botou né, né, algum encosto, né? Algum mal olhado nos anéis ali. E cuidar que eu falo no YouTube aí, né? Pra ver se os caras. E. Então não vamos mais. Não vamos usar os anéis, né? Porque imagina se daí, é mais fácil daí tirar um anel de um elfo meio louco lá que tá com o anel do que se tu botou três aí com o anel e os três ainda se capazes de se juntam, sabe? Pra não. Sabe? Ou daí os três começam a ganhar entre si e dar uma guerra civil e etc. Sabe? Então seria mais lógico talvez fazer isso também, mas ninguém propôs isso, né? Tipo, já pega os dois, bota os três vem com o anel aí e fica por isso mesmo, né? Às vezes notaram que agora a Disa parece que tá com uma barba. Não uma barba que nem a minha, assim, mas ela parece que tá com algumas coisinhas assim, sabe? Tipo, como se fosse. É costeleta que chamam, né? Eu acho. Que aqui é a Suíça, né? Eles chamam as costeletas, né? Ela parece que tá com umas costeletas, sabe? Que antes acho que na primeira temporada não tinha, sabe? Pelo menos eu acho que não tinha. Mas a princípio, mulher não era pra ter barba mesmo, assim. A princípio, né? Eu vi uma parece que o Tolkien estaria escrito em uma das cartas, eu não vi muito, eu vi meio por cima, que ele não, quando falou assim, ele não teria intenção que as mulheres anãs tivessem barba. Mas é que do jeito que ele escreveu, sabe, daria a entender, quando, eles são idênticas às suas, né? Daria a entender que, pelo menos do jeito que foi interpretado, né? Elas também teriam barba, né? Pois é, mas será que elas também não teriam, sei, porque assim, eles são homens teriam, ou teriam tudo, seria tudo reta, né? Sem seios, assim, sabe? Tipo, e só com... Talvez idêntico, né? Tipo, porque senão vou dizer que elas também tem, né? Tem Braulio ali, né? Tem. Em vez de. Ou será que estão usando, né? Porque idêntica até que ponto, né? Tem algumas diferenças teriam que ter, assim. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Talvez assim tenha uma interpretação meio, né? Meio errônea da parte de. Bom, isso eu considero, acho, talvez assim, né? Uma parte talvez mais o de menos, por assim dizer, né? Mas é uma coisa que já ficou assim, até nos filmes, né? Do Peter Jackson, porque é tão. Mulheres anões, não sei o que, daí o cara, até o Aragorn, a barba, né? Fazia que tinham, né? Então eu acho que ficou muito que elas talvez tivessem barba, né? Mas se tiver, tipo, uma carta do Tolkien dizendo que ele não seria intenção, eu acho que talvez a gente fale, então não botaria, né? Talvez mais certo não botar, né? Não sei também. Eu até disse, porque se ele tivesse botado no livro, elas têm barba, mas depois ele mandou uma carta mudando de. Mudei de ideia, fala que foi um erro fazer isso, entendeu? Assim, bom, ok, mas no final das contas, a que vale é o que está escrito ali no livro, na edição que diz que elas têm barba. Teria que fazer uma outra edição do livro mudando isso. Sabe? Dar uma reedição, fazer uma. Né? Mas como ele só botou. São idênticas, mas. Sabe? Não tá escrito por si só tem barba. Sabe? Daí tu poderia dizer assim, não me dei, né, cara, não me dei conta que o povo ia interpretar desse jeito que elas têm barba, assim. Então, né, talvez, assim. Ou que tem barba e que não fazem a barba, né?
talvez poderia ser dizer assim, ah, elas têm barba, mas o costume é que mulheres anãs façam a barba, sabe? Porque também tem gente que interpreta assim, ah não, elas têm barba e têm orgulho de ter a barba, né? Que nem os homens, assim, sabe? Mas poderia ser diferente. Isso acho que não tá escrito, assim, né? Poderia ser diferente. Não, o homem tem orgulho de ter a barba. A mulher, por algum motivo, teria uma. Se pega e faz a barba. Você poderia ter também, né? Ah, tá, já tô divagando muito aqui, né? Algo que eu achei muito besta. E na hora que foi só depois que o Gandalf ali, né? Cai e desmaia. Sabe? Um, E eu não entendi por que ele tinha que arrastar. Porque eu até entendi que eles estavam fazendo aquilo ali pra não deixar pegadas, né? Mas por que ele tinha que arrastar elas? Entendeu? Porque ela podia elas caminhar na frente dele e ele só arrastar o pano, que eu acho que já iria, né? Ser na areia, ele já iria apagar as pegadas, entendeu? E foi que também já podia fazer aquilo ali só um pouquinho pra não, porque os caras não iriam ir por ali se não tivessem pegadas deles levando eles até ali. Tipo, os caras não teriam o que seguir. Depois, se tivesse pegadas. Tipo, porque não faria mal, porque os caras não estariam ali pra seguir as pegadas, né? Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Tipo, porque os caras estavam procurando eles por outro lado, né? O último lugar, talvez, que os caras fossem pensar, ah, não, eles foram para aquele lugar que é um deserto. Sabe? Ainda mais se não tivesse pegadas desde o início, porque daí, tipo, ah, ok, né? Vamos apagar as pegadas da gente indo até o caminho do deserto. E como não tem pegadas da gente levando até aqui, tá, agora podemos, né? Caminhar de boa. Os caras não vão seguir a gente, assim, né? Até aqui. Né? Mas assim, se ela viu que tinha água ali, ela podia dizer, pera, Gandalf, pera, né? Ou, cara, ela nem chamar de Gandalf. Né? Pera aí, né? Ahn, eu vi um poço, eu vi, sabe? Não, porque seria o natural, né? Mas não, só depois que ele pegou e desmaiou, falou, ah, peraí, eu tenho certeza que eu vi. E daí eles vão lá atrás do poço. Não, e vamos ver, olha o rabo, né? Que sorte o cara desmaiar bem desendoado de um poço. Cara, eu digo do lado lá, né? Porque tiver que arrastar o cara um pouco. Praticamente sem quase nada, entendeu? Muito pertinho de um poço de água. Que rabo. Que coincidência, né? E um poço de água com água, né? Podia estar seco, né? Podia estar totalmente seco. Então, olha o rabo, olha a conveniência de roteiro e o barra plot armor, por assim dizer, né? Daí estavam ali. Ah, e o legal assim, ó. Deixaram o sino. Eles sabiam que estavam sendo perseguidos, deixaram o sino. Sabe? Por que, que uma delas não foi ali pra parar o sino de tocar? Sabe? Que dá água pro Gandalf aí, uma podia fazer e levar. E nenhuma. E a Norse. Pop, faz a porra do sino parar de tocar, né? Não, a própria ela vê o sino tocar. Sabe? Nada. Eu fico assim, não, pô, faz a porra do sino parar, mano, atrás, cara, porra, meu, porra. É. E sorte os caras até que estavam ainda perto pra ouvir. Também sorte dos caras, estavam perto pra ouvir a droga do sino, né? Porque eles podiam estar vasculhando mais pra longe, assim, de não ouvir, né? Porque eu acho que o ali foi feito. É, talvez aquilo seja meio que uma armadilha ou algo assim, né? Pra. Porque senão por que teria um sino ali, né? Pra atrair, né? Aquilo talvez seja uma armadilha de alguém aí pra atrair alguém, qualquer um que fosse pegar água ali, né? Porque senão meio que estranho ter um sino ali, sabe? Tipo, mas algo que eu achei what the fuck, tá?
Olha o furacão dos. Né? Não sei se seria um furacão, um ciclone, uma. Um dia eu tenho que pensar qual a diferença de ciclone pra furacão. Né? Então, eu vou confessar que eu não sei a diferença. Tá? Não, o que eu não sei, eu sempre admito quando. Tem gente que me acusa, meu, tu acha que tu sabe, tu é um, né, já acha que tu sabe tudo, né? Tu acha que. Não, tem coisa. O que eu não sei, eu admito que eu não sei, cara. Tipo, diferença de ciclone pro furacão, eu não sei. É, se é que tem diferença, mas eu acho que tem, né? Então ele fez alguma das duas coisas ali. E a Nori e tipo, até as pedras do poço ali, já tá voando assim, sabe? Tipo, a Nori e a Pop, as duas juntas assim, já estão sendo levadas assim pra. Quase voando, assim, ela tá agarrada na corda para você voar. Mas o Gandalf em si não. O Gandalf em si tá normal, tá de pé ali, sabe? Tipo, por que ele não tá sendo levado pelo vento? A princípio deveria, né? Porque vamos dizer, tá, se ele é especial para não ser levado pelo vento, ele não deveria ser especial para não precisar de água no deserto? Sabe? E comida? Ou será que porque ele que invocou aquele vento daí não faz efeito nele? Sabe? Meio estranho, né? Que, tipo, um pot armor meio, sabe, ué, sabe? Ah, é, até, vamos dizer que quando o cara fez o vento, né, os cavalos deveriam de, né, tipo, ficar mais assustados, né, mas com a ventania dos infernos ali, né, os, os caras ficaram ainda muito, enquanto mostrou eles, assim, os caras até estavam de pé muito bonitinho em cima dos cavalos, sabe? Cara, eu não sou especialista em como é que o animal deve ou não se comportar, mas, sei lá, eu acho que uma ventania daquela, sabe, os cavalos deviam ficar um pouquinho inquietos, assim, sabe? Pra dizer o mínimo, assim. Ah, e uma coisa, né? Os caras não. Eu não sei quem é aquele cara que, pelo visto, ele que invocou aqueles espírito do capiroto lá que tentaram atacar o Gandalf, até confundiram ele com o Sauron, algo assim, na primeira temporada, pelo visto ele fez algum sacrifício de sangue, ele falou, tanto que ele falou, o sangue que gastei com vocês deveria ser gasto em outros, né? Não sei quem é aquele cara, porque não foi dito. Talvez se olhar os créditos diga quem é o sujeito. Mas por que ele não mandou. Ele podia mandar aqueles caras lá atrair o Gandalf e o cara falar, vocês estão perdidos, eu vou levar vocês pra não sei aonde, lá tem uma cidade lá onde tem água e comida e vocês podem, né? E daí a cidade ser lá pro cara, sabe? Talvez os caras até. Claro, se o plano não funcionasse, daí eles puxam as espadas e levam os caras, né? A for, algo assim. Assim. É... Ah, é, e tem aquela coisa, ele falou assim, eu vou simplesmente. Se ele não se render a gente, eu vou matar os hobbits, né? Que ele tá, né? Não sei se ele fala a palavra hobbit, eu não sei se ele fala hobbits mesmo, eu vou matar os amigos dele. Sim, mas tu acha que o cara não vai usar os poderes, as magias dele antes de tu sequer chegar perto? Foi a desculpa mais idiota, assim, tipo, tu acha que o cara vai ficar olhando de braços cruzados, tu chegar perto e pegar os hobbits ali, sabe? Tipo, e ameaçar, tipo, se rende. Óbvio que não, né? Tanto que não foi isso que aconteceu, né? Eles chegaram, eles foram atacar, o cara usou uma magia, né? Que certamente é pros caras ter morrido, assim, é pros caras ter, né, voado longe e. A menos que os caras tenham conseguido, né, botar sebo nas canelas e fugir do alcance da ventania, assim, mas senão é pros caras terem, sabe? Voado e na queda, puf, né? Mas quando o cara deu aquela expressão, por que você acha que vai conseguir quando meus melhores aqui, né, acolytes, meus maiores, não sei quem, não conseguiram? Daí ele dá aquela desculpa bem idiota, assim, tipo, eu teria rido na cara, assim, meu, e tu acha que ele vai deixar tu chegar perto? A menos que ele conseguisse capturar os caras, fazer alguma armadilha, alguma coisa assim, e pegar eles, assim, sem o cara
visse, assim, mas eles não estavam se comportando de um jeito assim, que, sabe, tipo, iam pegar os hobbits assim eles fizeram um ataque quando eles acharam, sabe? Eles fizeram um ataque frontal, sabe? Tipo, bom, daí no episódio 3 eles finalmente vão pro arco numeriano da novela, né? A rainha, né, que uma hora é cega, outra hora não é, né? Tipo, porque ela vai andando, tipo, quando ela vai andando ali, pega, dobra, como se não fosse cega, e para como se não fosse cega, que não tem ninguém guiando direito. Tipo, ela até entra acompanhada com pelo primo, né, o Pelzolão, que é, mas depois ela tá no quarto sozinha, sem nenhuma. Tipo, porque ela acabou de ficar cega, ela teria que estar com alguém, sabe? Ali no quarto dela. Depois o cara. Ela não tinha nenhuma dama de companhia, ninguém, sabe? Quando ela tá no quarto dela, daí vem o cara. Eu até achei que ela tava fingindo que tava. Tipo, que ela tinha dito. Tava escondendo que tava cega. Eu, porque até deu a entender que era isso na temporada, quando ela perguntou assim, né? Há quanto tempo já saímos da neblina, sabe? Faz não sei. Daí a parte falou assim, não conte a ninguém, ou algo assim, sabe? Então, tipo, desde que ela ficou cega, né? E me deu a entender que era uma coisa que ela ia omitir. Que ela queria fazer que só o Elendil, né? Acho que não me engano, soubesse. Que ela ia esconder da população e etc. Justamente pra não dizer assim, a rainha ficou cega, pra rainha governar vai ficar meio ruim. Mas aí não, todo mundo já tá sabendo, tá? Então, não. Ah, e uma coisa, né? Eu não sei qual é a idade dela ali, né? Mas porque ela não tem herdeiros, né? Ela não casou e não tem herdeiro. Então, não que ela não seja a próxima, né? Mas daí ela morreria e seria o primo, né? O que é o cara, ou o filho dele que já iria, né? Próximo na sucessão, né? Porque mesmo que casasse, dependendo da idade, já não teria mais filhos. Né? Porque teve reis e teve rainhas, até na nossa história, que não tiveram, não casaram, né? Apesar de ter sido mais exceção do que a regra. Né? Daí ficou aquela coisa aí, o povo, muito do povo tá né, culpando ela pela derrota, né, por assim dizer. Se bem que uma coisa, né, os orcs não ganharam deles na batalha em si, sabe? Tipo, por assim dizer. Mesmo eles podiam tecnicamente se reagrupar e relançar um ataque a Mordor. Ou até se juntar com os elfos ali, né? As forças restantes se juntar com os elfos para fazer o próximo ataque. Porque as forças dos orcs não repeliram em si o, as, as forças dos homens e até dos elfos ali, que a Galadriel. Não, que eu lembro que a Galadriel apareceu lá e tava na batalha. A gente não viu os orcs repelindo os homens, sabe, derrotando os homens, assim, o exército do Dino Menor e dos. Eles fizeram aquela coisa que veio o fogo, né? E a fumaça, por assim. Algo que eu digo assim, como é que os. Porque imagina quanto tempo, né, deve ter passado. Assim, mas vamos dizer que é meio que um plot armor, sabe? Como é que o Isildur sobreviveu àquela casa toda em chama, muito caindo em cima dele. E só ali já é, né? Pô, sobreviver com aí, daí ele vai parar aquela aranha que sai do sei lá da onde, acha ele ali, né? E leva ele lá pra cá. Lembrando, sem nenhum cuidado médico, né? Porque, ok, tá, vamos dizer que o cara sobrevive, mas é levado pra uma UTI, daí bota os aparelhos lá, né? O cara é cuidado, bota o sorinho, bota um monte de gente. Mas aí não, vamos dizer que tá, a aranha conseguiu imagina, tirar o cara todo soterrado lá da casa e só leva pra caverna e bota ele ali, sabe? E come tudo que é coisa menos ele, sabe? Tipo,
E o cavalo tem um nariz de cachorro, assim, como é que o cavalo sabia que o cara tava lá, sabe? Achou ele, assim, o cavalo achou ele lá porque sim, sabe? Tipo, ah, cara. Ah, né, uma coisa, né? O orc bonzinho, né, cara? Ah, né, não vamos guerrear mais, estamos seguros aqui, estamos de boa, né? Levando o orc com a família, a mãe. Né? Alguém já viu? Nunca um orc desse jeito, né, meu? Tipo, nunca teve um orc assim, né, meu? Humanizaram o orc, cara, o orc com a mulher. Tipo, óbvio que o orc devia de ter mulher e filho, assim, mas botar o orc lá porque quer ficar com a mulher, se não quer guerrear mais, sabe? Tipo, ah, cara. Ah, meu puta, né? Eu leio muita risada assim, porque os orcs nunca foram bonzinhos, né? Tipo, não, não, vamos ficar aqui de boa, sabe? Não precisamos mais, não vamos guerrear, não vamos atacar mais os homens, etc, sabe? As outras raças nunca teve, né? Tipo, nunca teve isso, né? Mesmo os orcs que não ficaram do lado do Sauron lá, eles não pararam de atacar os seres, né? As outras raças, né? Tanto que o Sauron tá andando lá e já tá os caras fugindo ali, ó. Os orcs atacaram lá e mataram todo mundo ali, sabe? Tipo, se tu for pra lá, tu só vai encontrar a morte, sabe? Tipo, então. Ah, uma coisa, né? O Isildur não se machucou nada, sabe? Ele saiu do casulo aí e não. Paciência. E não era engano, hein? Assim, daí ele não se machucou nadinha, entendeu? Tipo, quem é que tratou dos ferimentos dele? Ele saiu andando de boa, sabe? Saiu lutando com o orc ali de boa, sabe? Por sinal, ele pegou, não chegou, enfiou a faca no orc, o orc nem, sabe, como se não tivesse feito. O orc só morreu quando a aranha foi ali, sabe? Tipo, o orc tomou a facada e nem. Lutou assim como. Se não tivesse tomado uma facada no meio das tripas ali do bucho. Né? Ah, uma coisa, né? O Isildur, ele tem um irmão, né? Quer dizer, bom, talvez o. Que não apareceu ainda, né? Não que o pai dele não possa casar de novo e ter outro. Mas não falava que era meio irmão. E sim que era irmão, que era o Anatarion, né? Eles inventaram uma irmã que ele não tem, mas o irmão que ele tem mesmo não tá ali, né? Pelo menos que eu me lembro, assim, eles não mencionam porque eles, ok, poderia estar ali, mas tá fazendo alguma outra coisa, né? Em alguma parte ou outra de Númenor, né? Mas não. Ah, e uma coisa, o cara na taverna falou, com o belicismo da Miriel, muitos tá achando que tu, que né, seria melhor, não sei o que. Mas vamos lembrar que o cara, né, o Frazorão, ele também foi a favor da guerra. Né, mostrou até o filho dele, com a tua influência tu podia impedir, né, isso ainda. Mas não, mas eu não quero impedir. Bem pelo contrário, eu não trocaria a oportunidade de ir à guerra e nem por todo o sal do oceano, né? Porque imagina, nós vamos lá fundar a colônia, botar esse rei lá, que esses caras vão nos dever pro resto da vida. A gente vai conseguir ouro, isso e aquilo, a gente vai conseguir um monte, sabe? Daí tanto que o filho vai. Que o cara queria impedir a guerra, o guri queria impedir a guerra pra ficar. Pra aquela filha do Isildur ali ficar de boa, assim, de ai meu, você impedir, você né? Pra agradar a guria. Não que ele que em si não quisesse a guerra, se fosse contra, mas só porque a guria era contra, porque ela tinha medo, se o meu irmão for pra guerra ele vai morrer. Daí ela tava. E daí assim, eu vou. Como eu vou agradar, né? O Mangina, não, vou fazer só pra agradar a mulher ali, né? Então vou usar o meu pai pra impedir a guerra, pra dizer, eu que fiz meu pai impedir a guerra. Sabe? Ai, meu pai, mulher, calcinha, eu vou dar pra ti, sabe? Foi bem desafiador. Daí o que ele pegou e foi lá pra destruir um dos navios, né? Se eu não me engano. Se eu tô lembrando certo. Mas o pai em si até fez um discurso a favor da guerra. Então, ficava muito assim, só a rainha. Tá todo mundo só contra a rainha, quando o cara também foi a favor da guerra, entendeu? Muito, sabe, muito forçadinho isso aí. Sabe? Até porque uma coisa, ele também, antes de virar rei, ele foi no livro, né? Ele foi pra guerra e lutou lá e teve bastante sucesso, entendeu?
E daí lá quando o rei morreu, lá ele pegou e. Não, isso aí da rainha ficar séria, isso aí nada teve, né? Ele pegou e forçou a casar com ele. E daí tomou o trono pra si, assim, tipo assim. Aí talvez ele até force ela a casar com ele, mas isso não seria agora uma boa jogada, porque como ela já tá meio que caiu em desgraça aí, seria bom tirar ele não se associar a ela num casamento, né? Não ser ninguém ia querer isso aí. Assim, eles, eles até podem fazer, assim, mas daí já não seria algo inteligente. Eu se fosse o cara, faria, a última coisa que eu faria seria casar com ela. Né? Porque eu me casaria com qualquer. Ou não me casar com ninguém, que eu já tenho um filho. Ou se for casar, casar com a filha de um nobre poderoso ali que vai me dar suporte da minha agora reivindicação ao trono. Sabe? Tipo aquele cara ali que tava apoiando ali, né? Vazaron, 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 né? Que por sinal, a águia aí convenientemente aparecer ali, né? As águias falam ali, né? Aí aquela ali não falou nada, mas ele chegou perto ali e quando o povo deu a entender de fato, talvez que a águia tivesse escolhido ele ou algo assim. Assim. Quer dizer, não digo que escolheu ele, mas tipo, ele chegou perto e a águia não ficou hostil contra ele, assim, sabe? Tipo, então, mas assim, a águia apareceu muito no porque. Bom, ela deu a entender que uma águia apareceu na coroação do pai dela. Então talvez a tradição, as águias aparecem ali, sabe? Cada coroação, só para abençoar a cerimônia. Então foi uma coincidência dos infernos, apareceu justo quando. Aí uma coisa né, legal que. Eu acho que ele tá, acho que ele tinha combinado, sabe? Até pra não dizer assim, ele até bancou, sabe, o inocente, né? Pra, tipo, não, a rainha não faria isso. Então, tipo, vamos dizer, pra destruir, né? Pra daí a rainha, né? Eu só entendo isso é porque que quando o Isildur tocou na Palantir, deu aquela coisa de. E ele. E ele, a Palantir, vamos dizer, rejeitou. A gente nunca viu a Palantir fazer isso com ninguém, né? Nunca mostrou alguém tocando na Palantir e. Puf, sabe? Sendo jogado pra longe. Por que aconteceu isso com o Isildur, né? Com o Isildur não com o Elendil. Né? Não teve motivo, entendeu? Acho que até a guria lá. Sim, até todo mundo que tocou, né? Direto não deu problema, né? Mas e curioso, né? Só o povo se revoltou, né? Nenhum dos soldados. Porque aí podia revoltar até os soldados, né? Podia gerar um rifle até né? Os guardas de fato lutaram para proteger a rainha. Eu achava que uma revelação dessa podia fazer era capaz de fazer um rift até no militar, nos ranks dos soldados, sabe? Estranhamente, assim, isso. Minha opinião, assim, posso ser que, né? Descobri, assim, que já que a cultura toda ali era ser anti-elfo, por assim dizer, né? Descobri que a rainha estaria secretamente usando a rainha rei, né? No caso, sim, porque já botaram, tiraram o rei justamente porque o rei estava sendo considerado muito pró-elfo. Daí botaram ela, daí descobrem que ela estava usando aquilo aí que era élfico. Acho que ela deveria tecnicamente perder apoio até dos militares, assim, né? No caso da guarda real aí, dos soldados, né? Pelo menos de alguns, assim, deveria dar algum. É legal que aquela cena do outro cara lá, né? Vendo os caras conspirar na taverna e ameaçar o filho do cara, não serviu pra nada, né? Porque eles fizeram o plot igual, assim, sabe? Não, foi uma encheção de linguiça, tecnicamente, entendeu? Daria pra pegar, se fosse editar, cortar a cena do cara lá ouvindo e chegando perto lá e ameaçando o cara, sabe? Algo assim. E está bom por enquanto, algo assim. Sabe? Dava pra cortar aquilo ali, porque não adiantou de nada. Sabe? Eu queria saber qual é aquele troll mata. Né, por exemplo, por que ele matou o mensageiro? Ele matou o mensageiro, mas ele foi igual, sabe? Ao encontro.
do Adar. Por quê, né? E... Pois é, aqui que o Troll, pelo visto, também não gosta do Sauron, pelo visto, né? Não sabemos por quê. Exatamente. E... O Troll... Pois é, ele falou que o cara mata gigantes de pedra. Pô, meu gigante de pedra era pra ser bem grande, né, meu? Bem maior que um Troll. Como é que o Troll consegue matar gigante de pedra, cara? Isso eu queria saber, meu. E ele come ossos de dragão. Ele mata os dragões e depois... Que, pô, aquele cara matar dragão... Ou o Troll é muito inteligente, ou os bichos são muito que ele tá matando são muito incompetentes, né, meu? Vamos combinar, né? Não que às vezes eles botam, né? Um homem, né? Uma pessoa, um elfo, matou, consegue. Nunca mostraram assim, né? Que eu acho que um ser humano, um elfo, um anão matou um gigante de pedra. Dragão até teve lá o que, né? Alguns assim, mas. Foi muito mais na sorte, por assim dizer. Por assim dizer. Mas, né? Pois é, por que só ossos de dragão, né? Não deveria ser então de carne de dragão, né? Ah, uma coisa, né? Foi mencionado, acho que até na série, que o Durin, né? O velho, tinha dois filhos, né? A gente não viu o irmão do. No caso seria o Durin aí, o que a gente vê mais aí, o ruivo aquele, né? Seria o Maridadiz ali, o que era o herdeiro, usava agora. E um outro que não foi mostrado ainda. Curioso o outro não ver nunca fazer nenhuma intriga ou algo assim, tipo, ainda mais agora que o outro. Assim, pai, o outro é muito amigo dos elfos aí, né, o meu irmão ali, né, tá botando o futuro do reino ali na mão de um cara que paga pau demais pros elfos. Tem que cuidar, hein, pai, tem que cuidar. Sabe? Ainda mais agora que o cara, né, viu, pai, viu, olha aí, ó. Ainda bem que tu fez em tirar o título de príncipe herdeiro dele ali, porque ele tava de respeitou pra ficar do lado de um elfo, hein, pai, olha aí, né. E agora que, provavelmente, se o cara não é mais o príncipe herdeiro deveria ser o quê? O filho, o outro filho, né? A gente não viu isso, né? Aí, pois é, né? Tem aquela coisa que, por que não vamos... porque eles vão assim, estamos com fome, estamos com fome. Pois é, com todo o ouro, prata, joias e etc que os anões têm, mesmo que eles não tivessem mesmo pra eles poderiam, de fato, trocar a comida com a superfície fácil, entendeu? Enquanto os caras não conseguem ali fa- fazer comida, né? Crescer coisas aí, né? Campos, já que não tem mais a luz do sol, é isso. E tem aquela coisa, quem é que vai convencer o teu pai a trocar com a superfície? Tipo, mas precisa, o rei não é inteligente o suficiente pra pensar nisso, entendeu? E nenhum conselheiro do rei, ou nada, ninguém ia sugerir isso pra ele, sabe? Eu acho brabo, entendeu? É só pra daí fazer. Porque daí você, daí não precisa muito dos anéis, né? Porque daí os caras, tá, ok, não tem a comida, eles mesmos não estão conseguindo fazer a comida, mas eles conseguem, eles são ricos, né? Eles podem comprar toda a comida que eles quiserem, entendeu? Sabe? Do lado de fora, entendeu? Então ficou idiota, entendeu? Quem é que vai sugerir ao meu pai que a gente troque com a comida? Como é que é? Nós podemos trocar comida com superfícies. Quem é que vai sugerir isso pro teu pai, né? Já que, tipo, entender, que tu está aqui, né? Então tu não vai dar essa ideia pra ele, sabe? Tipo, tá, mas ninguém mais pode dar ideia pra ele, com uma ideia tão óbvia, né? E por que o cara seria tão contra também a fazer isso, entendeu? Tipo, pra não... Pra alguém teria que dar a sugestão e convencer ele disso. Que o rei teria de fazer comércio de grãos e comida, etc. Bem que fosse o mínimo do mínimo necessário enquanto eles estão ali passando essa necessidade. Besta, só porque o plot precisa que os caras dependam ali pra fazer os anéis. Tipo. E uma coisa, né? O rei não poderia dizer, não, tá, ok, vamos fazer anéis de poder? Não, mas peraí. Eu quero o anel só pra mim.
Nada de dar anéis pra outros senhores dos anões. Aqui pra vocês, eu quero um anel pra mim. Ou no máximo um pra mim e pro meu filho, sabe? Pro meu. Sabe? Nada de dar pra 7. Não quero concorrentes aí com os. Sabe? Por que, que o cara ia dizer, não, anel só pra mim, eu quero um anelzinho só. Ou um ou nada, entendeu? Tipo. Eles simplesmente vão dizer assim, ah, vamos fazer vários anéis, entendeu? Pra dar pros outros. Eles poderiam dizer, ah, pra quê, né? Se eu vou fornecer um mitro, eu preciso, não. Ou não, eu contar, os elfos têm 3, não, eu quero mais que 7, eu quero que o meu povo tenha mais, então eu quero 20, eu quero 30 anéis, eu quero gente mais poder, né, com esses anéis aí, eu quero mais esses anéis mágicos, eu quero, já vamos dizer assim, quanto mais anéis, mais poder, poderia ser assim, então eu quero, porque poderia ser, não, eu quero eu monopolizar o poder tendo um anel, ou usando vários anéis, né, algo assim, ou então distribuir o poder, eu quero que o meu povo tenha mais poder que os elfos. No caso, se vocês têm 3, eu quero que o meu povo tenha. Eu quero 20, cara, 7 já é mais que 3, né? Mas. Já que eu que tô fornecendo a matéria-prima, né? Por assim dizer, alguma coisa a mais eu tenho que ganhar aí, né, cara? E não teve, cara, então, não teve nenhuma negociação assim, sabe? Tipo, bom, claro, se bem que vamos combinar, né? Os elfos já estavam de boa com os anéis deles, assim, tecnicamente era um favor que eles estavam fazendo, né? Mas vamos combinar, tecnicamente os anões eram para desconfiar, tipo, peraí, os elfos já têm os anéis deles, eles já resolveram o problema deles. Por que eles vão nos ajudar assim de tão bom grado? Eles vão nos dar os anéis, a gente vai fornecer o mitro pros anéis. Tá, pros anéis a gente vai fornecer o mitro. E deu? O que eles querem depois mais em troca, depois de nos ajudar? Eles vão fazer só de boa vontade? Porque eles podiam, sei lá, querer esperar. Que se eles já resolveram a árvore deles ali. Mesmo que eles queiram mais mitro, eles podiam deixar a gente se desesperar até não dar mais, pra daí trocar mitro por comida ou alguma outra coisa. Ou esperar a gente ter que abandonar a montanha, pra daí eles entrar na montanha e pegar o mitro todo que eles quiserem pra eles. Porque não teve nem, sei lá, um contrato com o selo do rei se comprometendo a fornecer mithril após a entrega dos anéis, tipo. Que eles podiam, tá, ok, aqui, ó, tá aqui uma pedrinha de mithril pra fazer os anéis, ok? Fizeram os anéis, nos deram os anéis, tá, agora fuck you, senão vamos fornecer mais mithril pra vocês. Já temos anéis, já não precisamos de mais de vocês, fuck you. Mesmo com o contrato, né? Os caras podiam pegar e limpar a bunda com o contrato, né? Com o tratado, com uma coisa assim, mas nem isso teve, entendeu? Então fica aquela, né? E vamos combinar. Não é que o Sauron é um mestre manipulador, é que o Celebrimbor é muito idiota, né? O cara cai numas psicologia reversa aí mais básica possível, entendeu? Pra um elfo que é velho, que já é velho daquele jeito, assim, né? Que é velho mesmo pra um elfo de aparentar ser, né? Como eu digo, eu considero besta isso. Eu botaria todos os elfos jovens, já que eles são pra ser imortais, o corpo deles não era pra envelhecer, né, cara? Só no máximo, como eu digo, os espíritos deles eram que era pra ficar decaindo, sabe? Tipo, um elfo que é mais velho mesmo, deveria estar mais melancólico, abatido, algo assim, sabe? Mas não que ele fosse estar velho. Sabe? Porque senão. Porque como é que o cara vai ser imortal se tá envelhecendo desse jeito, sabe? Tecnicamente, vamos dizer, o Celebrimbor ali mais, sei lá, uns 1000 anos, 2000 anos, aí é pra, de fato, morrer de velho. Então, do jeito que tá aquele mestre lá, dos barcos Sindan, não sei o que, né? Olha como é que eles já estão aí, assim. Como é que os caras vão ser imortais no sentido de, sabe? A maioria dos elfos aí, tipo, pega no série do The Witcher, os elfos são imortais. Eles não envelhecem, por assim dizer, né?
Ou se envelhece, então é muito mais. Acho que eu não de ter visto um elfo que é velho. Assim, velho de. Mas no Tolkien, que eu saiba, né? Pelo que tá dizendo, eles não deveriam ser velhos. Isso é uma coisa que eu sempre achei idiota até no do Peter Jackson ali. Assim. A menos que eu esteja lembrando errado de como é que tá nos livros, etc. Os elfos de fato envelhecem. Sabe? Mas mesmo no Peter Jackson diz, os imortais e não sei o que. Como é que tu é imortal se tu, como é que tu envelhece desse jeito? Sabe? Então é besta, né? Mas tipo, um elfo que é nítido, que é velho, sabe? O cara cai tão fácil no truque, sabe? Tipo, ok, não, mas é o Sauron, que é um ser, não sei, mas o cara caiu muito fácil. Tipo, ok, tá, o cara mostrou que ele não é um ser humano e que ele tem poder ali, né? O cara apagou tudo e saiu do fogo, mas, tipo, nossa. Mas fora isso, sabe, tipo, depois. Bom, é que tem que ver que talvez ele não tenha motivo pra achar que o cara tá mentindo também, né? Tem que. Mas bem que ele poderia desconfiar, assim, tipo, por que, que a Galadriel disse pra ele não tratar. Pra ele não tratar com o Hellbrand. Tipo, será que a Galadriel não sabia que o cara já era, que era Natar? Achava que ele era só o Hellbrand? Por que que ele. Ou se ela sabia por que que ele. Por que que ela não ia querer que ele tratasse com esse Anatar? Sabe? Por quê? O que que a Galadriel teria contra isso? Ele devia se desconfiar, entendeu? Minimamente, assim. No mínimo, talvez mandar uma carta aí, algo assim, pra averiguar, sabe? Minimamente, assim. E eu teria feito isso, né? E se eu que sou eu, imagino o cara, né? Que é um elfo minimamente, deve suposto também mais inteligente que eu, assim. Ele até podia, assim, tipo, vou mandar uma carta, né? Pensar pra ver se o cara, também se a opinião do Gil-galad lá, se o cara né? De fato proibiu mesmo as coisas do, sabe? Mais, mais anéis, o que que ele abre pros anões, sabe? Mas provavelmente talvez se o Gil-galad, não sei se ele ia deixar de fato ser a favor de outras raças dos anões ter mais anéis, né? Ter os anéis pros anões, não sei também. Né? Talvez isso aí proibisse mesmo. Uh, Outra coisa que é meio besta, assim, por que que. Sabe que ele vê quando o cara ia matar. Você devia ter ouvido a garota, sabe? Ia matar o Isildur. Por que que o elfo aquele, finalmente aquele cara da primeira temporada aparece, né? Por exemplo, ele tacou uma flecha aqui na mão do cara, assim, cara. Por que que não tacou uma flecha no peito, na cabeça do cara direto e matou, sabe? E no final das contas, quando o cara tava correndo, né, o cara pegou, matou até pelas costas, assim, você não deixou o cara ir embora. Que acho que era o primeiro. Por que ele não matou direto, sabe? Por que gastar uma flecha só na mão? Porque se ele tivesse estragado no peito do cara, na garganta, qualquer lugar que fosse matar o cara, já teria salvo o Isildur direto, entendeu? Por que só uma na mão do cara? Se a intenção era matar o cara no final. Porque assim, quem sabe ele vai querer deixar um vivo para fazer algumas perguntas, sabe? Mas para interrogar, sabe? Mas não foi o caso, entendeu? A guria lá que eu acho que ela tava com a marca do Adar, né? Mas ela pegou o bagulho e botou ali, sabe, pra apagar, sabe? Eu não sei se ela fez isso pra, tipo, ela. Talvez ela tenha só jurado lealdade ao cara porque, tipo, precisou, sabe? Tipo, pra não morrer aí, porque quem não jurasse ele matava, né? Então não que ela seja leal ao cara. Ao Adar. Talvez, tipo, escapei, agora tô fora, né? Vou pegar e ficar aqui de boa, né? Não preciso mais me sujeitar a ficar lá com os caras ou trabalhar pro cara. Ou ela é leal sim, só pra ninguém pegar ela aí, né? Mas. Não sei também, né? Eu apostaria mais na primeira opção. Estranho que tá só aquele elfo que ficou ali, né? Nenhum elfo ficou. Ele não voltou junto com os outros elfos. E
nem mais elfos não ficaram ali perto da aldeia, sabe? Nenhuma guarnição élfica ficou ali, sabe? Tá só eles. Não, isso desde a primeira temporada, né? Só aquele cara sabe lutar, né? Praticamente. Lembra daqueles outros elfos que estavam com ele, né? Com a guarnição, né? Dele lá, que era ele, mais uns outros na torre, né? Só ele sabia lutar, né? Nenhum dos outros que estavam com ele, até quando eles se rebelaram lá naquela prisão, que os orcs botaram eles numa prisão pra trabalhar, né? Os outros não sabiam lutar, assim, os outros morreram trifácil, não sabiam. Ele é o Rambo, entendeu? Ele sabe. Né, vocês viram como é que o cara luta, né? Ele luta tri bem, assim. Ele luta que nem. Ou que nem no primeiro episódio, né? Só a Galadriel sabia lutar, sabe? Os outros soldados elfos não sabiam lutar, sabe? Bom, se bem que isso, essa inconsistência. Bom, se bem uma coisa, tu pode até dizer que a Galadriel, pelo menos. Porque o Legolas. Você pode dizer assim, mas no filme já tinha isso. Olha como é que o Legolas lutava versus os outros elfos. Os outros elfos não pareciam ser grandes guerreiros que nem o Legolas. Até pode dizer que talvez fosse, mas o Legolas era um príncipe dos elfos, né? A Galadriel, ela até é da realeza élfica, mas isso não é mencionado ali. Ali eles só falam que ela é uma comandante ali, tipo, não diz que ela é de uma linhagem especial ou algo assim, entendeu? Nada é mencionado que ela. E que esse cara, menos ainda, entendeu? Não diz que ele é alguma coisa especial. Que ele. Por que, né, que botar isso, esse cara descende de uma baita da linhagem, ou ele teve um treinamento que nenhum outro elfo tem. Ele luta muito melhor que qualquer outro elfo, porque sim, entendeu? Então tem que ver isso aí, né? Bom, se bem que eu acho que nos filmes também não mencionam que o Legolas é da realeza élfica, né? Mas é uma coisa que tu só sabe se tu ler os livros, eu acho, né? Mas, né? Como eu digo, não que os filmes lá dos Peter sejam 10 de 10, assim. Eu até poderia dizer que eles envelheceram. Eles têm defeitos, assim, né? Tipo, como é que os caras deixam os Uruk-hai ficar assim na muralha, sabe? Quando o correto seria quando tu vê os caras aproximando, já vai e flecha nos caras, né? Principalmente se tu tem aqueles elfos aí que tem aquela visão assim, né? Tipo. Então não teria por que deixar eles chegar tão perto, né? Isso é um baita de um erro, assim, que não tem sentido, entendeu? Assim como aquelas batalhas lá do filme do Hobbit, ali, tipo, what the fuck, né? Os anões fazem a muralha e os elfos pegam e pulam ali, tipo, assim, what the fuck, né, meu? Os elfos pulam na frente, assim, em vez de tacar de flecha lá nos orcs ficar atrás, assim, né? Deixar os anões ali, né? E daí vem pelos flancos ali, sabe? Sabe? Uma coisa é que a rainha é cega, mas ela foi bonitinho pra coroação, sem, desceu Bom, acho que talvez se treinasse, né? Mas quanto tempo só que ela treinou aí pra, né? Ter que contar os passos bonitinho, a passada pra, né? E descer as escadas, né? A, aí né, não digo que não é possível, assim, né? Porque ela foi sem nenhuma. Sem usar bengala, sem usar nada, assim, né? Na coroação. E, pois aí, e os caras jogaram muito. Porque vai que ela de fato negasse, né? Que a Palantir era dela, porque ela podia dizer não, né? Se ela não, porque se ela não admitisse que era dela e que, sabe, daí todo o plano tinha fracassado, sabe? Os caras contaram muito que, tipo. Que quando o Parazon falou assim, mentira, né? Porque era mais. Acho que seria mais garantido se o Parazon tivesse de fato não defendido, por assim dizer, a rainha, né? Dizendo, não, é mentira, a rainha, né? Nunca faria. O governante nunca faria, né? Daí Beg destruiu. Era mais garantido, sabe? Ele foi meio que arriscado o que ele fez, porque vai que a rainha não tivesse falado o que ela falou, sabe? Tem isso aí, né? Vai que, né? O Sauron agora ele pegou e botou a mão no Mithril, né? Foi ele que jogou, talvez vamos dizer assim. Pois será que a técnica, vamos dizer assim, não
ele só tacou a mão no Mithril, e daí o Mithril ficou com o poder dele, assim, algo assim, sabe? Tipo, e, né, alguma coisa assim. E daí por isso que vai ter a backdoor, né, por assim dizer, tipo, um anel de controlar, sabe? Talvez isso. Porque senão. Só que, nos livros não poderia ser, porque senão os três anéis, né, foram forjados sem a presença dele, etc. Não seriam afetados, né? Porque ele não teria tocado no Mithril usado para fazer os anéis, né? Nem sei se eles são feitos de Mithril ou não nos livros, mas, né? E não lembro também das cenas do como é que foram forjados os três aí, se ele chegou a tocar no Mithril, mas deve ter tocado, né? Bom, tem coisa que tá besta, entendeu? Tipo, mesmo que tu não saiba nada dos livros, tem coisa que tá bestinha, entendeu? Tem coisa que tá besta. Ah, e o negócio do Isildur e o Theo ali, nitidamente foram entes que apareceram, né? E começaram a atacar aqueles caras lá, sabe? E pegaram o tio, né? Acho que o Isildur, né, vai conseguir. Acho que vai salvar o guri, né? Suspeito eu, assim. Eu daria pra esses episódios aí, juntando tudo aí, uns 4, 5 de nota, máximo. Porque eu digo, muita coisa na sorte é isso, tipo, como é que o Sauron sabia que o Celebrimbor já não sabia, sabe? Que ele era o Sauron, já não tinha sido avisado, sabe? E por milagre, assim, porque o roteiro precisa, os mensageiros não tinham chegado ainda, entendeu? Tudo, tudo foi muito assim porque o plot precisa que aconteça, entendeu? Aconteceu não porque de uma forma, tipo, coerente, e sim é porque o plot precisa que aconteça, daí é porque sim, entendeu? Por mais sem sentido que seja, entendeu? Ficou muito WTF, muito WTF. Ainda mais que eu digo, né? E vai lá se arriscar com o Adar. Ok, até o jeito que ele conseguiu, né, plantar a sementinha no cara, sabe? Porque ele usou palavras que de fato só ele e alguém que conhece o Sauron saberia, então isso até de fato leva assim, tá, ok, talvez, como é que esse cara conhece tal frase, né? De fato, ele deve ter encontrado alguém que é o Sauron, ou no mínimo tá dizendo que é o Sauron, sabe? No mínimo dos mínimos dos mínimos, alguém tá se passando pelo Sauron. Se não for o Sauron, entendeu? Mas a princípio só o Sauron saberia isso aí, sabe? Claro, ele também poderia suspeitar que poderia ser uma armadilha da Galadriel, entendeu? De tá, né? Seria tipo, o Galadriel quer atrair meus exércitos pra fora de Mordor pra nos Fu, né? Ele não chegou nem a suspeitar isso. Mas como eu digo, como é que a Galadriel saberia daquilo ali, né? Daquela palavra, daquelas. A menos que ele tenha mencionado, alguém tenha mencionado aquilo ali, né? Fora o. Bem, que não era só o Sauron e aqueles orcs que estariam lá naquela fortaleza, né? Quando o Sauron deu o discurso, saberiam, né? Mas dizem por que ele se arriscou indo lá falar aquilo pra eles, assim, sabe? Tipo, que pra fazer os anéis ele não precisava, né? Fazer com isso. Ele podia ter ido lá primeiro fazer os anéis e. Que vai que desse alguma merda. Bom, pelo que a gente viu, talvez mesmo que matassem ele ficasse, né, ressuscitando várias vezes, né? Então talvez mesmo que o Adar, sei lá, fosse cortasse a garganta dele, etc. Ele só faria o que ele fez no início do episódio, né? Faria, né? Iria se desfazer um pouquinho do sangue lá e depois ele ia renascer de novo.
Até, talvez, né? Então por isso talvez ele não teve medo. Mas eu digo, o certo seria ir primeiro no Celebrimbor, né? Como é que os né, não... O sino, o cara vai só, né, o barco chacoalha porque chacoalha, daí o cara pega e resolve olhar os anéis, né? Todo o trabalho que ele teve ali, né, de ir lá levar os anéis até lá, por que ele não olhou os anéis antes, né? Por quê? Por quê? Não tem motivo. Ah, que droga, né? E só de olhar os anéis ele viu de fato essas coisas não tão corruptas. Não tem. Ele só olhou os anéis e não falou, eu consegui examinar, eu usei alguma técnica, eu usei um ocus pocus aqui e vi que não tem corrupção neles. Não, ele simplesmente olhou e vou botar um assim, tipo, porque sim, entendeu? Tipo, putz, que mal. Então, tipo, tem muita coisa que, tipo, meu, é intancável, por assim dizer. Assim. É bom, então é isso aí. Deem like, compartilhe, se inscreva. Se não gostar, pode dar o dislike, tá no seu direito, mas diga por quê. E se quiser jogar qualquer coisa, tem o link da vaquinha, do Patreon, sei lá, essas coisas todas aí, né? É isso aí.